Jesus. Eu desejo saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2, e o versículo de número 17. 2 e 17. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Dando continuidade a esse estudo das 7 igrejas. Aleluia. Os irmãos me ouvem bem? Ouvem. Capítulo 2 e versículo 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, pode se assentar, dando glória a Deus, aleluia. Aleluia. Adorando a Deus, exaltando o nome do Senhor, porque Ele é bom. Estamos nessa campanha, nesses estudos das 7 igrejas, e essa é a terceira igreja. Mas ouvindo um hino abençoado como esse, eu não posso deixar passar e dizer que as promessas de Deus, elas não caem por terra. Que as promessas de Deus, no tempo certo, elas se cumprem. É verdade, aleluia. Eu não sei de que maneira tu entrou hoje aqui, mas a promessa que Deus tem na tua vida vai se cumprir. Ou talvez você esteja me assistindo via internet, as coisas talvez estão dando tudo errado, mas eu venho dizer aqui nessa noite que vai acontecer aquilo que Deus falou. A Bíblia nos conta que o apóstolo João está preso, mas temos que entender aquele que escreveu as 7 cartas às 7 igrejas. É um estudo, não adianta eu vir aqui falar números, muitos números que os irmãos não vão entender, mas eu vou ser bem sucinto na minha palavra, rápida, e vamos entender algo aqui da parte de Deus. Aquele que escreve essa carta, as cartas das igrejas, ele está numa ilha isolada, sem contato com ninguém, afastado, achando talvez que as promessas de Deus se encerraram ali, acabaram-se ali, e talvez aqueles que colocaram ele lá nessa ilha, por certo também pensaram que aquilo que ele falava, aquilo que ele ministrava sobre Jesus, talvez acabou por terra. Mas muitos esquecem que quando alguém tem uma promessa de Deus, ainda que vá para uma ilha afastada ou vá para onde quer que seja, a promessa de Deus vai acompanhá-lo. Nisso eu aprendo que aonde a gente vai, a gente não pode esquecer da promessa de Deus. Ainda que estejamos num campo, ainda que estejamos numa serra, no mato, no mar, não podemos esquecer que as promessas de Deus, elas vão se cumprir em nossa vida. E João, então, o apóstolo João, Jesus vendo a aflição do servo de Deus, que está lá numa ilha, sozinho, solitário, servo de Deus, fiel a Deus, Deus arrebata ele o espírito e mostra para ele: escreve, João, aquilo que irá acontecer. E ele vai escrevendo muitas das revelações do Apocalipse e as 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Ainda que talvez João esqueceu que a promessa era na vida dele, talvez pensando que tinha tudo acabado, mas Deus é aquilo, pastor, que aonde as pessoas talvez acham que não tem mais jeito, não tem mais solução para a nossa vida, Deus se levanta do trono e diz: não, é esse que eu escolhi, é esse que tem jeito para mim ainda. E ele escreve as 7 igrejas que estão aqui, escritas no capítulo 2. E então ele começa a dizer a terceira carta: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Aquele que tem a espada aguda. A espada aguda é aquele que tem autoridade. Uma espada, aquele que anda com uma espada, ele tem uma autoridade. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele é autoridade sobre todas as cabeças. Não existe maior autoridade do que o nosso Jesus. Toda autoridade foi entregue nas suas mãos. E ele descreve: esse que tem autoridade, esse nosso Jesus,
Ele vai escrever as 7 cartas às igrejas. Porque Jesus, Ele sabe o nosso hoje, o nosso ontem e o nosso amanhã. Eu talvez não sei o que vai acontecer amanhã, mas Jesus sabe. E se nós formos ver as 7 igrejas, é mais ou menos um alerta às 7 igrejas. Nada mais nada menos que um alerta. No final delas tem todos: o que tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. E aquilo que diz as 7 cartas no Antigo Testamento, há anos atrás, serve também ao nosso tempo de hoje. Se nós formos ver, idolatria, feitiçaria, né? Pecado ainda é pecado, feitiçaria ainda é feitiçaria, idolatria ainda é idolatria. Então o povo que estava nas 7 cartas, nas 7 igrejas, é como se fosse para nós também hoje. A mesma carta que entrou há 2000 anos lá atrás, também ela serve para nós hoje. E Pérgamo era uma dessas igrejas, de uma cidade que era a capital da Ásia Menor. Então ela era a maior cidade, era uma cidade muito grande, muito rica. E Jesus sabia que dentre os crentes que ali haviam sim os fiéis a Deus, aqueles que serviam a Deus de coração, mas também havia aqueles que estavam deixando a idolatria entrar dentro da igreja, entrar em seus corações. Por isso ele manda uma carta a essa igreja, dizendo: olha, eu te conheço, eu conheço as tuas obras. E Jesus, como Ele conhece nós por dentro e por fora, Ele sabia que havia alguns dentro da própria igreja que estavam de olho lá fora, de olho no mundo. Porque a igreja ficava numa cidade rodeada, onde eles adoravam a Zeus, até anotei aqui, Zeus, Atena, Dionísio, que eram deuses que eles adoravam a Deus, a deuses. Existe só um Deus, que é o nosso Deus. E Deus sabia que havia alguns daqui de dentro da igreja que parece que não estavam mais felizes em adorar apenas o nosso Deus. Deus, conhecendo a cada coração e a cada vida, já sabia que tinha um ou outro que estava de olho nos deuses lá fora. Então eu também vejo que essa palavra, ela vem para nós hoje em dia. Que muitas das vezes nós estamos aqui adorando a um Deus maravilhoso, bondoso e poderoso, que tem toda a autoridade, e muitas das vezes não estamos felizes com o nosso Deus. Tem muita gente que está aqui na igreja olhando para outros deuses lá fora, achando que talvez os outros deuses são melhores, os outros deuses são maiores. Mas eu estou falando aqui nessa noite para algumas pessoas que, se talvez passou na cabeça alguma coisa assim, lembra do teu Deus e lembra da tua promessa. Não é aquilo que os outros dizem que está acontecendo lá fora. Não é o que as pessoas estão falando, que aquele Deus é melhor, vamos adorar aquela imagem melhor, ou aquilo. Não. Acredite naquilo que Deus já falou para ti. Acredite na promessa que Deus já fez na tua vida. Acredite na palavra do nosso Deus, que o nosso Deus sim é poderoso. E a Bíblia então vai dizer que Ele escreve: eu sei as tuas obras. Deus, Ele sabe tudo, irmãos. Nada passa aos olhos de Deus. Deus, Ele sabe o que você está pensando agora, o que eu estou pensando agora. Deus sabe o que nós vamos fazer amanhã. Deus sabe o que eu fiz ontem. Às vezes a minha mulher não está perto de mim, pastor, mas Deus está. Às vezes o esposo não está perto da esposa, mas Deus está. Às vezes o filho está longe, o pai e a mãe não vê, mas Deus vê. Oxalá que essa palavra não venha para nós hoje aqui, irmãos. Mas Deus está vendo. E se tem alguma coisa errada, Deus não vai passar aos olhos do Senhor. Como naquela igreja, né?
Deus já sabia que tinha alguém querendo ir lá para fora. Deus já sabia alguém que estava com o coração já puxando mais para fora a outros deuses do que ao próprio Deus, querendo idolatrar Zeus, Atena, Dionísio, outros deuses, Asclépio, e não querendo adorar o nosso Deus. Mas Deus disse: eu sei as tuas obras. Deus sabe as nossas obras. Mas Deus também não vê só as coisas más. Deus vê as coisas boas que a gente faz sem ninguém ver. Tem hora que a gente faz coisas boas que ninguém vê, mas Deus vê. Eu sei as tuas obras. Hoje em dia tem muita gente fazendo e postando, né? Querendo mostrar às pessoas, esquece de mostrar e que o nosso Deus vê. Então não precisa nem mostrar, o nosso Deus vê. Deus, Ele sabe o que tu faz em secreto, irmão. Deus, Ele sabe, Ele conhece a cada filho, a cada filha. Se tu está fazendo tudo certo, sendo fiel a Deus, não pare, mas continue. A palavra de Deus hoje é continue, é perseverança. Se tu ora, busca mais, continua na oração. Se tu faz as coisas para Deus, faça mais. Deus se agrada disso. É tanto que Deus vai falar depois que Antipas era um homem dessa igreja, e ele diz ali, e Antipas, minha fiel e testemunha. O próprio Jesus dizendo que Antipas era fiel testemunha de Jesus. Seguem o exemplo de Antipas, que foi fiel, morreu, mas seguem o exemplo dele. Vamos deixar coisas boas aqui nessa terra. Se Jesus viesse buscar eu hoje, se Jesus viesse buscar você hoje, o que você ia deixar aqui para teus filhos, a igreja? Era coisas boas, irmãos. Antipas, Jesus falou: olha, o meu fiel. Já pensou o próprio Jesus falando isso, pastor Márcio? Olha, o fiel, Carlinhos, a irmã Diva. Já pensou o próprio Jesus dizendo isso? Fiel Elias. Que bom se fosse, né, irmãos? Jesus viesse e falasse assim: ó, meu fiel servo, minha fiel serva de Deus. É tão bom escutar isso, não é, irmão? Antipas era fiel servo de Deus, deixou bons exemplos. Aleluia, Jesus. Mas Jesus também veio dizendo: tenho porém contra ti. Até ali estava tudo bem. Segue o exemplo de Antipas, conheça as tuas obras. Tenho porém contra ti. Alguma coisa eles fizeram, irmão, ou estavam pensando em fazer. Porque alguns estavam dentro da casa de Deus, querendo seguir a doutrina de Balaão, que não era nada daquilo que era na doutrina de Deus. Era servir a outros deuses, idolatrar a outros deuses. E como Satanás faz tudo e engana o servo de Deus e a serva de Deus, aquele que não vigia, parece que fecha os olhos espirituais, e a pessoa não vê que aonde está indo é um caminho sem volta, é um caminho de afastamento de Deus. Irmãos, vamos vigiar. Essa palavra parece estar tão distante, né, pastor Márcio? Vamos vigiar, irmãos, e aquele que está de pé, cuida para que não caia. A gente vê tanto hoje em dia noticiários, pessoas, pastores, irmãs, missionários, cantores, pessoas assim que a gente, que bênção que é. Algumas pessoas, sabe, caídas, achando que talvez porque pregavam muito, não paravam de pregar, não paravam de cantar, hoje estava aqui, hoje estavam lá, achavam que eram estrela, vinham para fazer um show, não precisava mais de Deus, não precisava mais do Espírito Santo. Mas não é assim. A vida do crente é assim, tem que ser dependente de Deus, dependente do Espírito Santo. Aleluia. Aquele que não depende mais do Espírito Santo, ele tem que vir aqui e dobrar o joelho, tem que se converter de novo.
Nós sem o Espírito Santo não somos nada. Nem aqui hoje a gente não ia estar, pastor. Você precisa do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. É verdade, aleluia. Sem o Espírito Santo a gente fica cego espiritualmente. Nada mais é pecado. Nada mais é pecado. Tudo eu posso. Aquele que não tem mais a presença do Espírito Santo, tudo eu posso. E havia alguns irmãos aqui nessa igreja que estavam assim, perderam a comunhão com Deus, e olhavam para fora vendo os idólatras e os amigos, por certo, convidando: vamos adorar a Zeus, a Atena. E Jesus, já sabendo o coração de cada um, mandou essa carta ao anjo da igreja, não para que eles expulsassem aqueles, mas não, para alertar, para eles não saírem da igreja. Porque Jesus não quer que ninguém vá para fora. Jesus, ele deu o seu sangue por nós, então ele quer que todos se ajuntem. Ele quer buscar a ovelha perdida. Ele não quer que ninguém saia da presença dele, mas ele quer que todos vão ao céu de glória. Ninguém está aqui em vão, irmãos. Nós estamos aqui por um objetivo: é buscar o céu de glória. Amém, irmãos? Eu pelo menos quero ir para o céu de glória. E Jesus queria levar todos que estavam na igreja ao céu de glória. Ele não queria que ninguém perdesse. Por isso que ele manda essa igreja, essa carta à igreja. Tenho, porém, contra ti, olha, os sacrifícios da idolatria, a prostituição. Havia gente querendo ir lá para fora, idolatrar, se prostituir. Meu Deus. As 7 cartas entra certinho aos dias de hoje, não é, pastor? O mundo está cada vez pior, se prostituindo, idolatrando. Hoje em dia eles dão mais valor à carne, ao carnal, do que ao espiritual. Aleluia, Jesus. E ele escreve lá na carta: arrependei-vos, arrepende-te, porque breve eu virei contra ti. Jesus estava dizendo assim: ó, se tu não se arrepender dos seus maus caminhos em adorar a Zeus, a outros deuses, eu virei contra ti. E a justiça de Deus ninguém queira sofrer. É melhor sofrer com Cristo do que contra Ele, ou sozinho. Por isso dê valor, irmãos, quando nós temos a presença de Deus. Aproveitamos enquanto nós temos a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Quem tem ouvidos, ouça. Mais uma vez eu vou dizer: quem tem ouvidos, ouça. Dê valor, irmãos. Dê valor à presença do Espírito Santo. Aleluia. Jesus não queria que ninguém saísse. Jesus não queria que ninguém saísse da sua casa. E no final ele vai dizer: ao que vencer, eu vou dar um maná escondido. Escondido aonde, pastor? Escondido no céu. É coisa boa. Maná é coisa boa, é coisa que vem do céu. Maná não é coisa ruim, irmãos. Jesus queria que ninguém saísse da igreja. Por quê? Porque estava preparando coisa boa no céu. Irmãos, vamos dar valor para as coisas de Deus. Enquanto há tempo, enquanto você tem saúde, enquanto você pode fazer, faça alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Eu preciso fazer mais coisa para Deus. Ao que vencer, irmãos. Não é ao que perder, ao que vencer. Ao que vencer. Ao que vencer, irmãos. Fortalece a tua vida, irmão. Eu preciso fortalecer a minha vida. Fortalece a tua vida. Não perca tempo na casa de Deus. Não venha aqui somente para ouvir e ir embora. Não, mas se converta de coração. Faça mais para Deus, irmãos, enquanto há tempo. Porque Deus queria levar eles para o céu. E lá no céu, além do maná, uma pedra branca. A pedra branca é um mistério de Deus. Uns é coroa, né? Aqui é pedra branca. É um mistério de Deus, irmão. É coisa boa de Deus. Se fosse uma pedra preta, era problema. Mas branca é coisa boa. Deus tem coisas boas, irmão. Deus tem coisas boas para nós no céu.
Aqui tudo vai ficar. Aqui tudo vai passar. Temos muitos valores, às vezes, a coisas materiais. Carro, casa, dinheiro. Eu conheço um senhor há 4 anos aqui em Portugal. Eu nunca vi uma pessoa tão rica. Ele já teve avião, teve casa na Quinta do Lago, que o pastor Márcio conhece. E tem algumas coisas aqui ainda. Irmãos, ele tem 73 anos. 73 anos. Todos os dias ele acorda com a cara fechada, amarrada, não tem uma paz, não tem sorriso naquela cara. Eu chego lá, bom dia. Daí, mais ou menos. Tudo que o dinheiro compra, ele pode comprar. O que o dinheiro conseguiu comprar, ele comprou. Uma boa casa, um bom carro e outras coisas. Mas a paz, a felicidade, o dinheiro não compra, pastor Márcio. E ele acorda desse jeito todos os dias. Eu estou lá todos os dias. E é interessante que ele tem dinheiro, mas tem coisa que o dinheiro não compra. E ele diz todos os dias para mim quase: eu não consegui dormir essa noite, eu me bati para lá, virei para cá, virei para lá e para cá. Mas por que, se ele tem dinheiro? Tem as contas todas pagas, tem uma boa alimentação, tem um bom conforto, é uma boa cama, é uma cama grande, é o melhor lençol. Por que ele não dorme? Por que não tem paz, pastor Márcio? E muitas das vezes a gente reclama: ah, eu tenho uma conta para pagar. Sim, eu também tenho. Ah, eu tenho isso para fazer, eu também tenho. E ficamos tristes, desanimados com Jesus. Mas tem gente que tem dinheiro. É por isso que tem artista que se enforca, que se mata. Por quê? Porque não tem aquilo que é mais precioso que nós temos, irmão. Aleluia. Que é a presença de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Por isso que devemos dar valor ao Espírito Santo de Deus. Que todo o dinheiro do mundo não compra a paz, não compra o Espírito Santo, não compra o lugar no céu. E tanta gente hoje querendo se matar, brigar com família, brigar com não sei quem por causa de dinheiro, sabendo que uma coisa vai ficar aqui na terra, a traça, a ferrugem vai consumir. Demos valor à presença do Espírito Santo. Não há nada mais importante do que o Espírito Santo na nossa vida. Aí vai passando o dia, lá para tarde talvez, ele já fica melhorzinho um pouco, vai conversando comigo, conversa com um, conversa com outro. Mas o outro dia está triste igual. O dinheiro não compra. E janta nos melhores lugares, almoça nos melhores lugares. Mas é uma alegria momentânea. É uma alegria que não vai preencher o coração dele. Talvez você não almoce nos melhores lugares. Eu não almoço nos melhores lugares. Mas eu chego lá todo dia sorrindo, dando glória a Deus, aleluia. Sorrindo para ele, pergunto: como é que está? Estou bem, graças a Deus. Às vezes ele fala assim: eu não sei como é que os brasileiros são tão felizes. Esses dias eu falei para ele: olha, os outros eu não sei, mas eu tenho Jesus. E é isso que importa para mim. Aos pouquinhos eu vou falando de Jesus, né? O pessoal daqui é meio assim, então nós temos que falar devagarzinho. Mas o importante é que ele vê a alegria. Como que um homem desse que não ganha muito igual eu, não ganha muito e está feliz da vida? Porque eu tenho Jesus. Não posso ter tudo nessa terra, mas eu tenho tudo que é o Senhor Jesus na minha vida. Aleluia. Demos valor, irmãos. Demos valor à presença do Espírito Santo. As cartas é um alerta para nós aqui hoje. Aleluia. Não olhar para as coisas do mundo. Deixa o mundo seguir o caminho dele. E nós vamos seguir o nosso, que é rumo ao céu de glória. Aleluia. Quero convidar os irmãos a glória. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, pastor Márcio. Pastor Márcio, ora por nós. Pode orar, Márcio. Muito obrigado, Márcio. Deus abençoe pela confiança. Glória a Deus.